E finalmente temos uma nova notícia boa sobre Transformers, que no caso é sobre Transformers The Movie, uma celebração dos 40 anos dos Transformers. E é isso que nós temos, pessoal. É um trailer que foi lançado hoje em dia aqui, foi lançado recentemente, e nós já tínhamos notícias sobre esse filme, iria ser lançado em tal dia, essa coisa assim de confirmação que nós teríamos um novo filme de Transformers The Movie, e talvez teríamos uma nova cena, um novo capítulo. E é isso que foi no trailer desse filme. Um novo capítulo de Transformers The Movie. E como seria esse novo capítulo? Essa é a minha dúvida também e é a dúvida de muita gente aí pela internet desse filme. E eu tenho 4 teorias que eu pelo menos acho que pode acontecer. Eu acho que essas teorias são muito boas pra mim. Eu acho que também vocês vão curtir. E é isso, pessoal. Nós vamos para essas 4 teorias que eu tenho. A primeira teoria é a possibilidade de uma nova timeline de Transformers G1, uma nova temporada de Transformers G1, uma nova série de Transformers, corrigindo todos os erros da temporada anterior. Eu acho que isso é possível, porém todos nós sabemos que a Hasbro é uma empresa preguiçosa e não tem muita coragem de tentar algo novo, algo muito grande, por assim dizer. E talvez seja algo parecido com X-Men 97, que é uma série que foi lançada depois de quase 40 anos do desenho animado dos X-Men, que trouxe de volta aquela discussão lá sobre essa nova série. Principalmente porque nós não temos um final em Transformers G1, a 4ª temporada terminou sem final. A 3ª temporada é terrível, é uma animação terrível, é uma animação que dá medo, dá muita coisa ruim da gente. E eu me lembro que o G1 japonês era melhor nessa parte das temporadas. Eu não sei, pois eu nunca assisti o G1 japonês, mas é uma possibilidade. E eu não acho que isso vai acontecer. A Hasbro ainda está testando se o filme vai dar certo ainda. Não é uma coisa que pode acontecer assim do nada. Mas vamos ver se o filme dá sucesso e aí a gente tenha uma confirmação de um novo G1. Isso seria absurdo cinema, pelo menos. A segunda teoria é deixar como o filme tá. O Rodimus assumindo o papel, mas não consegue terminar como sendo um bom líder. E ele se pergunta sobre Optimus Prime mais vezes. Onde que ele está? E é a luta de um Prime, como sempre falo. Ter um Prime não é apenas liderar, mas sim o peso de um Prime, fardo de suas decisões. Ele iria tentar viver o Prime e o Optimus parece que não é mais o mesmo. Mudou alguma coisa e ele quer dizer que não precisava disso, mais ou menos. Aí teríamos esse mal entendido, e terminando o filme com a vitória dos Autobots, com o Optimus Prime derrotando o Galvatron, junto com o Rodimus Prime, que não é mais Prime. Mas só que o Optimus acaba tendo uma visão da Matriz, uma espécie de pesadelo, e vendo que todos que morreram no filme, justamente por culpa dele. Não sei se vou conseguir explicar direito isso, mas se for isso vai ser absurdo cinema pela minha visão de desenvolvimento de personagem. É como algo temos em Transformers Energon Universe. O Optimus de lá é muito bom. Os desenvolvimentos dos personagens realmente são muito bons, apesar de ter algumas coisas que eu não gosto, como a história, algumas partes e algumas edições que simplesmente não sei por que existem. E claro, a violência dessa HQ, mas não é coisa que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Mas eu acho que se eles colocassem isso daí, o Optimus seria um personagem melhor do que era antes. E eu acho que também isso resolveria um dos problemas do filme, que é o Rodimus Prime. Porque também nós não temos muitas citações sobre Optimus Prime ao longo do filme, depois que ele morre. E é claro que isso também ia ser uma boa nota pro filme. E também o filme não é, assim, essas coisas lá, tipo, o melhor filme dos Transformers. É muito longe disso. Eu acho que até o Transformers 1 do Michael Bay consegue ser melhor do que esse filme. Justamente porque ele não tem... Ele não funciona depois. Ele simplesmente não funciona depois que o Optimus morre, cara. É uma coisa assim, não dá pra explicar direito o que eles queriam. E tinha até mesmo um roteiro que iria ser proposto ao filme, que ia ser o mesmo roteirista dos desenhos animados. Só que ele se recusou a fazer o filme porque o Optimus iria morrer. Ele não aceitava isso também. E a Hasbro foi lá
e demitiu ele. Basicamente, colocou uma outra pessoa pra dirigir o roteiro e os 15 minutos, pelo menos que eu sei, é desse roteiro aí. E aí mudou do nada tudo que tava planejado pra gente aí. A terceira teoria é que seja, infelizmente, apenas um novo capítulo do filme. Apenas um novo capítulo do filme que não vai levar a muita coisa. Tipo, só 2 cenas ou uma cena extra. Isso é uma coisa que seria terrível. Mas vejo que a Hasbro e os desenvolvedores desse filme querem consertar os erros do filme de 86, né? Lógico. Já que a Hasbro matou todos esses personagens clássicos e até dizimando eles na terceira temporada para justamente vender mais brinquedos. Isso foi uma coisa desastrosa, como estavam falando anteriormente. Principalmente por parte dos fãs que não aceitaram Optimus Prime como líder, como substituto de Optimus Prime, e no Japão, surpreendentemente, não aceitando a morte injusta de Optimus Prime no início do filme. Tanto, cara, que eles tiveram que fazer uma nova temporada, um novo arco para trazer Optimus Prime à vida. Só que ele teria uma morte mais justa, porque os japoneses, cara, eles gostam de coisas assim, de diálogo e lutas que levam, tipo, um personagem que você gosta, um dos principais, pode morrer. E isso eu tô falando com toda certeza, porque o Soundwave, ele morreu nessa temporada louca dos japoneses. E nada seria melhor com o Optimus também, para eles, eu acho. E aí, ele morrer assim de uma forma mais justa seria bem melhor. Sem falar que esse filme também é muito ruim para os dias atuais. E eu sei que muita gente vai discordar comigo hoje, mas o filme não funciona depois que o Optimus morre, como eu disse anteriormente. E eu acho que é isso, pessoal. Eles vão tentar trazer o Optimus Prime de volta à vida, fazer tudo o que foi falado lá na segunda teoria. Eu acho que a segunda teoria seja mais provável, porque vai corrigir o roteiro do filme, vai corrigir os erros que foram cometidos naquele filme. E também a quarta teoria é sobre justamente a viagem no tempo. Coisa que eu acho extremamente improvável, porque Transformers não é igual De Volta para o Futuro, X-Men, Marvel, pra voltar no futuro assim. E eu acho que não é muito provável, eu acho que isso não vai acontecer de jeito algum, mas é uma possibilidade. Tipo, de alguma forma eles viajarem para o passado e trazer Prime de volta. Tipo, talvez o futuro não dê certo e eles tenham que voltar para o passado para trazer Prime. Mas acho que isso não vai acontecer de jeito algum, pessoal. E são essas minhas teorias, vocês podem comentar aí nos comentários. Eu fiz esse vídeo muito rápido mesmo, foi uma coisa assim, recorde no tempo de vídeo assim. E é isso, pessoal, acho que vocês têm teorias melhores do que as minhas, né? Eu pelo menos acho. Transformers The Movie pode ser um bom filme. Não apenas uma celebração dos 40 anos da franquia, mas também uma nova era para Transformers e a Hasbro trazer Transformers G1 como se fosse de 88, tipo X-Men 97, mas corrigindo todos os erros, eu imagino assim. Por falar de Galvatron, eu acho que Galvatron não é um bom personagem, eu prefiro 1000 vezes o Megatron. E eu acho que o Galvatron, eu ainda não consegui fazer uma teoria pra ele, mas eu prefiro o Galvatron sendo o Megatron como de sempre, como a gente sempre viu. E esse vídeo foi gravado sem roteiro algum, foi só algumas coisas daí que eu escrevi, então pode ser que eu tenha esquecido algo. É só vocês comentarem nos comentários. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Lembre-se, você é mais do que ninguém. Você é especial. Jesus te ama. E até a próxima!